Graças a Deus. A igreja pode se sentar, por gentileza. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Eu convido neste instante a igreja para que abram as vossas Bíblias no Salmo 103. Salmo 103 nos diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos em uma noite especial, em uma noite de confraternização, porque Deus nos permitiu chegar até aqui. E a palavra que Deus colocou ao meu coração foi uma palavra de gratidão, foi uma palavra de louvor. É interessante que o livro de Salmos, ele faz parte de uma classificação de livros da Bíblia, conhecidos como os livros poéticos. E estes livros, eles ocupam na Bíblia um espaço equivalente ao tamanho do Novo Testamento. Ou seja, 1/3 da Bíblia é poesia. E partindo disto, meus queridos irmãos, eu entendo que o nosso Deus, Ele é um Deus que ama a poesia, que ama a música. E quando eu olho para este salmo, eu percebo que o nosso Deus, Ele é um Deus glorioso, Ele é um Deus bendito, Ele é um Deus tremendo. O Salmo 20, no verso 3, está escrito assim: Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. O nosso Deus, Ele ama tanto os louvores, Ele ama tanto a poesia, o salmo, a oração, que Ele habita entre os louvores. E este salmo é um salmo de Davi.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que Davi, ele escreveu aproximadamente 73 salmos. E nós percebemos que esta linda oração de Davi, ela vai se transformar num cântico, num dos mais lindos cânticos do inário de Israel. Nós que somos assembleanos, nós temos a harpa cristã. Os judeus, eles têm os salmos para cantar hinos de louvor a Deus. E este salmo, ele é um hino de amor, é um hino que celebra o louvor a Deus e a misericórdia que Deus tem pelo seu povo. Irmãos, e trazendo para nós aqui esta noite, quando eu olho para o decorrer deste ano que passou, sabe que eu entendo? Que Deus teve misericórdia de nós, que Deus foi gracioso conosco. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui esta noite, adorando e louvando o nome do Senhor. Nós conseguimos sobreviver este ano, chegamos até aqui. E quando eu olho para o primeiro verso que foi lido, bendizei ao Senhor. Se a mídia puder colocar para mim, por gentileza, o verso primeiro: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É interessante, igreja, que a palavra bendizer, na língua original, ela quer dizer abençoe, louve, fale bem, se ajoelhe, agradeça a Deus por suas bênçãos. Irmãos, nós precisamos nos ajoelhar esta noite diante de Deus e agradecer a Deus pelas suas bênçãos. Sabe por quê? O ser humano, de um modo geral, ele tem uma tendência natural de murmurar, de maldizer, de achar que não está bom, principalmente quando nós passamos por situações adversas na nossa vida. Muitas vezes nós reclamamos de tudo, nós reclamamos do alimento, da comida, da casa, do carro, do trabalho. Irmãos, e a murmuração é o oposto do louvor, a murmuração é o oposto da gratidão. Então, a murmuração é um pecado muito terrível. Quando eu murmuro, eu estou expressando diante de Deus que Ele não é capaz de resolver os meus problemas. Então, que nós expulsemos de nós este espírito de murmuração. E o ano, para o próximo ano, o nosso pastor, a nossa pastora, o nosso ministério, decidiram escolher como ano temático, ano de gratidão. E é um tema maravilhoso, irmãos, porque quando somos gratos, somos abençoados. Quando somos gratos, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Olha só, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um deserto, se você está passando por um momento de luta e dificuldade na sua vida, saiba que a gratidão, ela vai te fazer passar pelo deserto. Aqueles que sobreviveram ao deserto foram aqueles que não murmuraram, mas aquele que murmura, ele não vai conseguir sair do deserto, ele vai permanecer no deserto, porque a murmuração atrasa o tempo das promessas de Deus na sua vida. O segredo da vitória é agradecer, o segredo da vitória é enaltecer, o segredo da vitória é louvar, é bendizer, é adorar, é glorificar. E quando eu olho para esta oração que foi lida, o Salmo 103, eu penso que Davi, ele chegou num momento da sua vida devocional, que a sua adoração havia se tornado mecânica. Sabe quando a pessoa louva por louvar, ora por orar? E então Davi, ele resolve bater um papinho consigo mesmo. Sabe quando existe um momento na nossa vida que você precisa conversar com aquele amigo que você gosta bastante, aí você fala assim, olha, eu preciso dizer umas verdades para essa pessoa, eu preciso sentar com ele e falar, olha, eu tenho umas coisas para te dizer, eu tenho umas verdades que você precisa ouvir. Só que aqui foi diferente, irmãos. Davi, ele confronta a sua alma, e ele incita a sua alma a louvar a Deus. E diante desta situação, ele estende este convite, que ele fez o confronto para si mesmo, ele redireciona para a congregação. Então, esta oração que se transforma num cântico, no inário, nos salmos,
ela é uma oração de incitação ao louvor que Davi faz consigo mesmo, conversando com a sua alma. Então, quando ele diz assim, bendize a minha alma, aí eu penso, o que significa alma? Alma é a parte imaterial do corpo. Para entendermos melhor, igreja, Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, todos nós sabemos disso. Mas o homem, ele também é um ser tríplice. O homem possui corpo, o homem possui alma e espírito. E é interessante que o corpo, ele possui os 5 sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. E a alma, ela é composta pelo quê? Pelo intelecto, pelos desejos e pelas emoções. E o espírito humano, ele é composto por intuição, por fé e também pela consciência, segundo o pastor Watchman Nee, quando ele escreve um livro chamado O Homem Espiritual. E é interessante, meus irmãos, que certa feita alguém comparou esta analogia da seguinte forma, para você poder entender as diferenças entre corpo, alma e espírito. Por exemplo, a catedral, esta igreja aqui, ela possui a porta principal de entrada e possui a estrutura externa do prédio. Então, nós poderíamos chamar isto de corpo, corresponde ao corpo. Este corredor corresponde à alma, e o altar corresponderia ao espírito, a parte mais íntima do nosso ser. Então, quando Davi está dizendo, ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Davi está dizendo assim, que os meus desejos louvem a Deus, que a minha inteligência louve a Deus. Davi está dizendo que as minhas emoções louve a Deus, enfim, tudo o que há em mim, louve ao Senhor. É interessante que existem algumas traduções antigas da Bíblia, que dizem assim, que as minhas entranhas louvem ao Senhor, ou seja, que todo o meu interior louve ao Senhor. E então, quando eu medito neste verso, sabe que eu me lembro daquele mandamento, do maior mandamento que Jesus fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Meus amados irmãos, quando o salmista diz, bendiga o seu santo nome, sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, que eu consiga viver uma vida, e esta minha vida santifique o teu nome, que a minha existência, que a minha vida, que a minha forma de viver, santifique o teu nome, meus amados irmãos. Então, essa declaração de Davi, ela está nos remetendo ao 3º mandamento do Decálogo, que está lá no Êxodo 20, verso 7, que fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o que é tomar o nome de Deus em vão? Tomar o nome de Deus em vão é você viver uma vida dupla, é você viver uma espiritualidade aqui, cantando um hino cheio de unção, de graça, e lá fora viver uma vida dupla, não andar conforme a palavra de Deus, é eu pregar, falar bonito, ler bonito, e de repente a minha vida lá fora não é aquilo que a palavra de Deus orienta, é viver uma vida de hipocrisia. Então, longe de nós tomar o nome do Senhor em Deus, o Senhor Deus em vão, que nós tenhamos uma vida de sinceridade, uma vida de verdade, uma vida totalmente voltada para a palavra de Deus. E é interessante que nos versos 1 e 2, ele menciona 3 vezes a palavra bendizer. Assim como lá em Isaías capítulo 6, está escrito assim, santo, 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 3 vezes. Então aqui fala, a palavra bendizer aparece 3 vezes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o salmista, ele estava querendo expressar a forma mais elevada de adoração, a forma mais elevada de gratidão, e nós precisamos ter esta gratidão na nossa vida. É interessante que no verso 1, Davi faz uma declaração, mas quando ele vai para o verso 2, ele inicia uma advertência. Olha que interessante, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, conforme eu disse, o verso 1 é uma declaração, o verso 2 é uma advertência. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente,
nós esquecemos com facilidade das bênçãos de Deus, dos benefícios de Deus. E os seus benefícios, eles são inúmeros, irmãos. Se eu fosse contar aqui os benefícios que eu recebi de Deus este ano, eu acho que eu ia ficar a noite inteira contando as bênçãos, porque elas são muitas. Deus foi maravilhoso com muitos de nós. Nós tivemos lutas também, nós tivemos provas. Alguns dos nossos amados perderam entes queridos, eu também perdi, eu perdi a minha mãe adotiva. Irmãos, mas Deus nos guardou, Deus nos sustentou, Deus nos fez chegar até aqui, e eu creio que o ano de 2021 vai ser um ano abençoado, vai ser um ano de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade. Creia, seja grato, confie no Senhor que Ele vai cuidar de você, aleluia. E é interessante, meus irmãos, no verso 1 ele faz a declaração, no verso 2 ele faz uma advertência, e no verso 3 ele começa a enumerar alguns benefícios que Deus fez para com ele. Olha que interessante, na leitura do verso 3 ele diz assim, ó: é Ele, quem? Deus, que perdoa todas as tuas iniquidades. Irmãos, Deus perdoa todas, não são algumas. Deus perdoa todos os meus pecados, todas as tuas iniquidades. Irmãos, a graça de Deus é a primeira coisa que nós precisamos contar para a nossa vida, que nós precisamos expressar para os nossos corações. A graça de Deus é a coisa mais importante que um homem, que uma mulher pode receber de Deus. E o que são iniquidades? Aqui diz que Ele perdoa as nossas iniquidades. Iniquidades são pecados, iniquidades são transgressões, são pecados conscientes. Algum tempo atrás um amigo meu, ele falou assim para mim: eu não consigo me perdoar. E eu disse para ele assim: por que você não consegue se perdoar? Se Jesus morreu por este pecado, por que você não consegue se perdoar? Você precisa saber, você precisa aceitar o perdão de Deus, através do sacrifício de Jesus, que foi feito na cruz do Calvário, pelos seus pecados. Irmãos, nós somos perdoados pelos méritos de Cristo. Jesus morreu no meu e no seu lugar. E é interessante que naquele tempo de Davi, assim como hoje, acreditava-se que o pecado estava estritamente relacionado à enfermidade. Meu irmão, quando alguém está doente, isto não significa que ele está em pecado. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo, que a enfermidade entrou no mundo depois do pecado. E a enfermidade é consequência do pecado, e a enfermidade gera a morte por causa do pecado. Mas nós não podemos espiritualizar e dizer que todo mundo que está doente agora está em pecado. Aqui o salmista diz no verso 3, que Deus, que Ele sara todas as nossas enfermidades. Olha só, irmãos, pelo menos neste texto, quando o salmista diz que Ele sara, aqui não é uma promessa, mas é um testemunho do salmista. O salmista está falando da sua própria experiência. Existem vários outros textos na Bíblia que diz que Deus nos cura, que Ele nos sara, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas aqui, especificamente, o salmista não está falando de uma promessa, ele está falando de um testemunho que ele vivenciou. E aí ele diz assim: e sara todas as tuas enfermidades. Aqui nós vemos, irmãos, que os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus sobre a vida de Davi, primeiro, Deus perdoou, segundo, Ele curou. Irmãos, quantos benefícios Deus nos fez? Deus nos deu a vida eterna, Deus nos perdoou, Deus nos curou, Deus nos libertou, Deus nos deu saúde. Olha, irmãos, conforme eu já disse, esse ano de 2020 foi um ano de lutas, de provas, mas Deus nos deu força, que nós possamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus nos fez passar pela tempestade, Deus nos guardou, nós estamos vivos, e aqui nós estamos esta noite para adorar a Deus, para expressar a nossa gratidão, e reconhecer que o nome dEle é exaltado acima de todos os nomes. O verso 4 diz assim: quem redime a tua alma da perdição. Irmãos, nós percebemos aqui, ao olhar para o contexto deste salmo, conforme eu já disse, que o salmista, ele havia sido curado de uma doença terrível. Quando ele diz assim, ó, quem redime a tua alma da perdição, podemos entender que a palavra perdição aqui,
Ele redime a tua alma do Sheol, da sepultura. Aqui ele está falando literalmente da sepultura, porque ele estava condenado à morte, ele ia morrer, ele estava doente. E ele diz assim, nós podemos entender, irmãos, que ele foi livrado da cova. Olha só, ele foi livrado da morte. Então ele diz assim, eu peço para a mídia colocar para mim lá, o verso 4, quem redime a tua alma da perdição. Então, ele redimiu da vida a perdição, ele livrou ele da morte. E aí ele diz assim, e te coroa de benignidade e misericórdia. Além de ter perdoado, além de ter curado, ele deu uma coroa para Davi, mas não era uma coroa de rei, que ele já tinha essa coroa de rei, uma coroa de graça e de misericórdia. Meus irmãos, uma coroa de bondade e de misericórdia, ou seja, Deus nos coroa de graça e de misericórdia. Ele te faz um rei, uma rainha, da graça dele, da bondade dele. Você lembra que tem um texto na Bíblia que fala assim, e ele nos fez reis e sacerdotes, para testemunhar da sua bondade, para testemunhar da sua verdade, para expressar o seu amor entre as nações. Então, meus irmãos, é interessante, eu gostaria de tentar definir a diferença entre graça e misericórdia. Por exemplo, a pessoa me deve alguma coisa, vamos supor que alguém aqui me deve R$100, e aí a pessoa está me devendo, e não me paga, e aí eu chego para essa pessoa e digo assim, fulano, você está me devendo R$100, você não precisa me pagar, você está perdoado, isso é misericórdia. Mas aí eu chego para essa pessoa e digo assim, fulano, além de você não precisar me pagar, aqueles R$100 que você me deve, eu vou te dar mais 100 agora de presente. Irmãos, isso é graça. A misericórdia, ela perdoa. A graça, ela perdoa e ainda ela expressa o amor e a bondade de Deus. Então, nós precisamos aprender com Davi a reconhecer os caminhos do Senhor, a exaltar o seu nome, a glorificá-lo, a exaltá-lo. O verso 5 diz assim, que enche a tua boca de bens, que enche a tua existência de coisas boas. Olha só, irmãos, é Deus que nos traz coisas boas, é Ele que nos sustenta. Enche a tua boca de bens, quer dizer, irmãos, Deus nos sustentou, Deus nos dá sustento, Deus nos dá alimento, e nós não perecemos, nós estamos vivos, nós glorificamos a Deus por isso. É Ele que faz a nossa vida prosperar, Ele nos faz rejuvenescer como a águia. Quando nós lemos na Bíblia águia é símbolo de força e de juventude. Irmãos, Deus é a força da nossa vida, Deus é a força da nossa existência. É interessante que existe uma tradução hebraica da Bíblia que diz assim, para que se renove a tua força, como a plumagem da águia. Então, Deus, Ele nos dá a força da águia, o vigor da águia, a velocidade e a força da águia. O verso 6 está escrito assim, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Olha só, irmãos, Ele faz justiça e juízo. Se existe alguém aqui que foi oprimido, se existe alguém aqui que foi injustiçado, saiba que Deus vai julgar a tua causa. Deus, aquela injustiça que cometeram contra você, Deus vai entrar com providência, Deus não vai deixar impune. Sabe por quê? O oprimido na Bíblia, ele ocupa um lugar especial. Jesus, ele fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito. É interessante que Jesus, ele fala assim também, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele trata o oprimido como alguém especial, como alguém carente do seu amor. Então, Deus, Ele contempla o oprimido, Deus não permite que o oprimido seja injustiçado. O nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro, os seus olhos passeiam sobre a terra, e Ele contempla aqueles que estão sendo injustiçados. O verso 6 diz assim, fez notórios os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Irmãos, o verso 6 diz que Deus mostrou os seus caminhos para Moisés, mas para os filhos de Israel, Deus mostrou os seus milagres. Você sabia que tem gente
que só vai conhecer os milagres de Deus, mas tem gente que vai ter intimidade com Deus, assim como Moisés teve, vai ser amigo de Deus, vai ouvir a voz de Deus. Deus mostrou os caminhos para Moisés, as rotas que ele tinha que seguir. Aqui é literal, Deus mostrou os caminhos. Moisés, você vai por aqui, você vai guiar o povo por aqui. Mas Deus contava os segredos para Moisés. Agora o povo só contemplava os milagres. Irmãos, é bom contemplar milagre, mas muito melhor que contemplar milagre é conhecer o Deus dos milagres. Tem gente que só conhece os milagres de Deus, mas não conhece o Deus dos milagres. Tem gente que só quer buscar bênção, mas não quer buscar o Senhor da bênção. E nós precisamos buscar o Senhor da bênção, porque se nós temos o Senhor, conforme diz o Salmo 23, lá no original diz assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Quando eu tenho o Senhor, nada me falta. Tudo aquilo que eu preciso, eu tenho à minha disposição, porque Ele cuida de mim, Ele me orienta, me guia e me conduz para os lugares da sua vontade. E é interessante que no verso 7 diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor. Olha só, irmãos, longânimo e grande em benignidade. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de bondade, de longanimidade, ou seja, o nosso Deus, Ele demora para se irar. É interessante que os deuses pagãos, eles eram hostis, os deuses pagãos, eles eram maus, mas o nosso Deus é aquele que está perto, Ele é grande em benignidade, Ele é grande em misericórdia, Ele demora para se irar. O verso 9 diz que Ele não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que Deus, Ele não te reprova o tempo todo, Ele não te acusa o tempo todo. Por exemplo, Israel foi para o cativeiro, ficou 70 anos lá. E ele ficou 70 anos, mas não ficou 100 anos, não ficou mais que 100 anos. Deus, Ele permitiu o cativeiro para curar Israel da idolatria, mas Ele não reprovou para sempre. E assim Ele faz conosco. Muitas vezes nós somos desobedientes e vamos para o cativeiro também, para o cativeiro da enfermidade, para o cativeiro das dívidas, dos endividamentos. Tem vários tipos de cativeiro hoje em dia, que Deus permite para curar a gente, para fazer a gente ser equilibrado, para fazer a gente se voltar para Ele, para fazer a gente parar de ser avarento e confiar no caráter dEle. O verso 10 diz assim, que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Irmãos, hoje, a maior prova que nós temos deste amor, é que Jesus, Ele veio a este mundo, Ele vestiu pele humana, conforme diz Hernandes Dias Lopes, e Ele morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Nós não merecíamos o perdão, e nem a vida eterna, mas Jesus veio e ocupou o nosso lugar, e hoje nós podemos ter a esperança da vida eterna. Deus, Ele ofereceu o seu Filho, aquilo que Ele tinha de melhor, que era Jesus, para morrer no nosso lugar. O verso 11, ainda do Salmo 103, diz assim: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Irmãos, lá em Romanos capítulo 5, verso 8 e 9, está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira. Irmãos, se agora que nós somos tementes a Deus, quando nós éramos pecadores, Ele já nos amava, Ele já nos amou, Ele enviou Jesus, quanto mais agora que nós somos tementes a Ele, e procuramos andar nos seus caminhos. O amor de Deus é imenso por nós. Então, nós precisamos estar estruturados neste amor, buscando esta graça, esta misericórdia, um arrependimento diário para andar nos caminhos do Senhor. O verso 12 diz assim, ainda do Salmo 103, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que Ele tira de nós as nossas transgressões, Ele nos liberta dos nossos pecados. Não somos nós que conseguimos vencer o pecado, é Ele que afasta de nós. Olha que declaração linda, que descoberta linda.
assim como está longe o Oriente do Ocidente, Deus afasta de você aquele pecado indesejado que você abomina. É Deus que te liberta, é Ele que arranca esse pecado de você. E eu me lembro, Êxodo 20, fala que Deus, ele fala assim, que foi Deus quem tirou o povo do Egito. Não foi o povo que saiu, foi Deus que tirou, irmãos. É Deus que nos tira do Egito, é Deus que nos tira do mundo, é Deus que tira o nosso desejo de pecar, é Deus que tira o nosso desejo de desagradá-lo e coloca desejos de ouvir hinos, de cantar louvores, de fazer orações a eles, de fazer oração a Ele, de ler a sua palavra, de ouvir a sua voz, de contemplá-lo na beleza da sua santidade. Então, irmãos, é Ele que nos liberta, é Ele que nos capacita a viver a sua presença, através do poder do Espírito Santo, através do poder da sua graça. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser gratos a este Deus. Olha só, João 8,32, Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Quem conhece Jesus é liberto do pecado. Se você ainda é dominado pelo pecado, sinto muito, você não conhece Jesus. Quem conhece Jesus, ele se liberta do pecado, porque ele passa a conhecer a verdade, e ele entende que a verdade que o pecado é um engano, ele é uma ilusão, e a pessoa fica sendo enganada, mas quando ele passa a conhecer Jesus, ele conhece a verdade, e ele se liberta dos seus pecados, ele se liberta das suas misérias. João 14,6 diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Jesus é a verdade, creia nessa verdade. Verso 13, diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Glória a Deus, irmãos. Sabe o que eu vejo aqui? Uma linda referência à paternidade de Deus. Qual que é a principal imagem que você tem que ter de Deus? É a imagem do pai do filho pródigo. Aquele pai de amor, aquele pai de bondade, aquele pai amoroso que se preocupa com o filho. Ele se compadece daqueles que o temem. Olha só, irmãos, ele se compadece daqueles que o temem. O que é o temor do Senhor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo da sabedoria, não é o conhecimento não. Tem gente que tem muito conhecimento, mas está atolado no pecado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é o fim, é o começo. Irmãos, o temor do Senhor, sabe o que é o temor do Senhor? É a consciência de que Deus está comigo 24 horas por dia. Quando eu entro na internet, eu tenho a consciência de que Deus está ali comigo assistindo. Quando eu saio de casa e vou para a rua, quando eu vou trabalhar, quando eu estou em qualquer lugar, e eu tenho a consciência de que Deus está comigo, então eu sou temente a Deus. Eu tenho consciência, o Senhor está aqui comigo. Eu não posso fazer isso, Deus está aqui comigo. O Senhor está te vendo. Então, tenha consciência 24 horas por dia, que o Senhor está te vendo, Ele está te enxergando, Ele está te contemplando, tudo que você faz, para onde você vai, para onde você vem, de onde você vai, Deus está cuidando de você. Irmãos, verso 14, diz assim, pois Ele conhece a nossa estrutura, e lembra-se de que somos pó. Irmãos, nós somos feitos de pó, de terra, de barro. Irmãos, não há motivo para nos orgulharmos. Nós somos pó, e a Bíblia tem uma promessa para todos nós, que voltaremos ao pó, se Jesus não voltar antes, né? Eu espero não precisar voltar ao pó, mas nós somos terra, Adão, o terroso, feito de terra, nós somos pó. Foi provado cientificamente que todos os elementos químicos que existem no corpo humano, existem na terra. Então isso comprova o que a Bíblia diz. Então, irmãos, este é apenas um dos motivos de que nós não devemos nos exaltar. Verso 15 diz assim, porque o homem, são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce. Verso 16 diz, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Irmãos, o homem, ele é como uma erva, como a flor do campo. Nós somos frágeis, nós somos fracos demais.
É interessante que Tiago 4,14, ele diz assim, que a nossa vida é um vapor, que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Irmãos, a nossa existência, a nossa passagem por essa terra, é muito rápido, é muito depressa. Por isso nós precisamos aprender a temer a Deus, a andar nos seus caminhos, a glorificar e exaltar o seu nome, a termos gratidão na nossa vida, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz, porque ainda que Ele não faça, Ele é Deus. Nós precisamos ter a gratidão do nosso coração, porque o que Deus já fez por nós foi muito, foi ter enviado Jesus Cristo. E olha só, irmãos, verso 17 diz assim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aqui está falando que o homem é transitório, ele morre depressa, mas a misericórdia de Deus não morre. A misericórdia de Deus, ela continua de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Agora o verso 18 é um verso interessante, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. É interessante que quando nós olhamos para o começo desse salmo, Davi, ele inicia esta oração que vai virar um cântico, e ele está confrontando a sua alma, dizendo assim, ó minha alma, bendize ao Senhor. E de repente Davi se dirige à congregação, no momento de cântico, e convida a congregação também a bendizer ao Senhor. E aqui Davi, ele vai falar sobre aqueles que guardam o seu conserto, no verso 18, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Davi, ele está mencionando Israel, ou seja, Davi começa o louvor, começa a bendizer a Deus consigo mesmo, depois estende esse louvor convidando a congregação, depois ele estende para a nação de Israel. Então ele diz assim, que a misericórdia de Deus é sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. E ele reafirma agora, ele diz assim, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Agora Davi convida o universo para louvar a Deus. No verso 20, ele diz assim, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Vocês se lembram? Ele começa se convidando, ó minha alma, bendizei ao Senhor. Depois, ele, no momento devocional, ele incita para que a congregação, no futuro, vai começar a louvar este Deus. E agora Israel, e agora os anjos, e o louvor aumenta. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E o 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros. A palavra ministro quer dizer aquele que faz o serviço, aquele que trabalha. Ministros seus, que executais o seu beneplácito, quer dizer, que faz a sua vontade. E o verso 22 diz assim, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele fecha o cântico, novamente, incitando a sua alma a louvar a Deus. Irmãos, que nós tenhamos esse ano de 2021, um ano de louvor, um ano de adoração, um ano de gratidão, um ano de reconhecimento à palavra de Deus, reconhecimento aos feitos do Senhor para a nossa vida, por tudo aquilo que Ele fez e ainda fará, em nome de Jesus. Eu convido a igreja neste momento para se colocar em pé. Vamos fazer uma oração. Na sequência, o pastor Braz estará ministrando a Santa Ceia. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela expressão da tua palavra, pelo Salmo 103, que Davi nos ensina a expressar a gratidão, Pai. Davi nos ensina a ter o reconhecimento, Pai, de tudo aquilo que o Senhor faz. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pela cura, Senhor, das nossas enfermidades. Nós te agradecemos pelo sustento da nossa vida. Nós te agradecemos pelos nossos irmãos aqui, por essa igreja reunida, pelos nossos pastores que estão em viagem, mas te pedimos que o Senhor os alcance com a tua bênção. Pai, em nome de Jesus,
nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta passagem de ano e que o ano de 2021 seja um ano abençoado, Pai, debaixo da tua bênção e debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe.